Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma continuação à nossa minissérie sobre ferramentas de coordenação e colaboração dentro do Revit. Aqui a gente vai dar continuidade a um vídeo anterior sobre ferramentas de modificação e também, de certa forma, de navegação aqui dentro do modelo. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando nesse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Antes de a gente continuar aqui no treino de ferramentas de modificação, só relembrando, esse modelo está disponível para download, você pode fazer junto com o vídeo, inclusive pausando ou voltando em algum momento deste vídeo, e o modelo fica disponível abaixo no link ali do download, caso você tenha interesse em tentar realizar junto com esse vídeo. No vídeo anterior a gente tinha feito alinhar, mover e copiar, a gente já treinou essas ferramentas que ficam aqui em cima na aba modificar, e a próxima ferramenta de modificação, que seria o offset. Antes de a gente estar realizando o deslocamento, offset, como aqui eu já saí treinando bastante copiar com cópia múltipla, eu vou estar preferindo entrar em outro andar. Daí eu vou estar preferindo entrar em outra vista, como por exemplo a do level 2, subir um andar, estou na planta de forro do level 2, e aqui eu vou pedir para desenhar uma ferramenta, vou utilizar ela não com a finalidade de realizar propriamente este sistema específico, mas mais porque ele é grande e fácil de enxergar, somente por esse motivo. Aqui na aba de sistemas, a gente tem a ferramenta de desenhar um elemento de sistemas map, que seria o duto, DT de duto. Aqui a gente vai desenhar ele só porque ele é grande. Eu pedi aqui o duto, e com o duto selecionado, ele tem aquela dimensão aqui em milímetros de largura e de altura. E vou tentar desenhar aqui na horizontal quase, porque esse prédio ele é triangular e aqui eu tô com ele em ângulo. E aqui também vou tentar desenhar quase reto, acompanhando o alinhamento do forro. Eu cliquei aqui. Eu percebo que ele não está grudando em snap em lugar algum, porque está numa altura diferente do alinhamento da altura do forro. Daí eu estou nessa altura específica, inclusive, dava para mudar se você desejar. E aqui também, cliquei, o próximo clique adiante, ele ficou quase na horizontal. Daí para eu desconectar esse desenho em cadeia, eu posso dar um ESC, que ESC desconecta o desenho em cadeia. Dei um ESC, e agora eu vou desenhar quase na vertical. Aqui, cliquei, acho que aqui talvez eu tenha até acertado o ângulo, talvez não. E cliquei, vou dar ESC, parei de estar desenhando ele. Parei de executar ele, ele ficou, na verdade, completamente desalinhado em relação ao alinhamento do forro. Eu queria alinhar. Isso aí a gente já tinha visto em vídeo anterior, porém aqui na aba modificar, relembrando, a gente tem a L de align, de alinhar. Daí, pedindo aqui o alinhar, a gente pode agora, na sequência, clicar primeiro na referência e depois clicar na face de alinhamento, essa daqui que vai grudar para essa linha tracejada de alinhamento. Cliquei, grudou. Mesma coisa aqui, eu vou clicar nessa agora referência, tá de alinhamento múltiplo. Então, neste caso, ele ainda tá lembrando dessa referência. Se eu quiser aqui esticar essa caixinha, agora ele volta a ser uma referência. Inclusive, eu continuei no comando não ds, que eu só desmarquei isso daí, de alinhamento múltiplo. Vou clicar na referência e vou clicar naquele elemento que vai grudar para a referência. Já foi. Agora, eu vou dar ESC para encerrar o comando do alinhamento. Parei. Agora sim, eu vou estar treinando o offset, o deslocamento. Eu enxergo um joinha com um deslocamento ao redor dele. Daí parece um joinha com deslocamento ali, o botão do offset, o botão do deslocamento. Ativou o F ou clicou ali no joinha com deslocamento, daí na sequência a gente tem aqui a distância que vai ser executada de offset, de deslocamento, aqui está de 1 metro, e esse forro é aquele forro de módulos de 60 por 20, então só por isso aqui eu vou colocar 1,2 metros, 1,20 m, e vou deixar o copiar marcado, porque eu quero um offset com cópia. Então, toda vez que a gente executa qualquer ação, qualquer ferramenta, dá vontade de sair fazendo, mas sempre as principais opções ficam aqui nessa linha de opções da ferramenta. Essa que a gente está executando. Então, eu vou agora passeando o cursor antes de clicar. Repara que ele dá um tracejado deste lado ou desse outro lado, conforme aonde está mais próximo o meu ponteirinho do mouse. É mais próximo aqui ou mais próximo lá?
Daí, por exemplo, eu queria copiar para cá. Então, tracejadinho foi pro lado certo, vou clicar, ele vai. Aqui também, né? Tracejadinho aqui foi pro lado certo. Cuidado que dessa forma ele colocaria ali onde já tem. E aqui eu queria para este outro lado. Colocar dois elementos no mesmo lugar, Revit não te impede, porém ele ficaria duplicado depois no quantitativo, na tabela. E aqui também, e assim por diante. Se eu quiser criar espaçado, ao invés de eu sair fazendo aqui com copiar, eu posso desligar o copiar e dessa forma tracejado para o lado ali que está apontando, mais para cá ou mais para cá, mais para esse lado. Se eu clicar, ele vai mover, vai fazer deslocando sem cópia, ou seja, movendo, com copiar desligado. Agora, uma outra ferramenta que a gente pode sair utilizando, eu vou dar ESC, vou selecionar este duto, vou dar Tab, se ele não estiver acendendo, eu teclo Tab, é não segurar, é teclar. Tecla Tab, 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 repetidas vezes, que ele vai acendendo, ele vai circulando, na verdade, com os elementos do entorno próximo a onde está o teu ponteirinho do mouse. Daí aqui, por exemplo, né, vou teclar Tab, 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 Tab. Repara que ele fica circulando entre os elementos do entorno. Quando acender o elemento que eu desejo selecionar, vou clicar. Daí, com este elemento selecionado, outra ferramenta que a gente pode estar treinando é a rotação, o rotacionar. Essa ferramenta de modificação, o Rotate, com esse elemento selecionado, se eu ativo a rotação, ele ganha o centro da rotação pelo centro ali da minha seleção. Repara que parece que eu ganhei um reloginho ali com o centro dele pelo centro da minha seleção. Se eu sair rotacionando, repara que ele rotaciona aqui, né, por exemplo, daqui. Daí se eu quisesse 45 graus para cá, daí eu apontei o lado, daí ele fez 45 para cá. Se eu rotacionar de volta, daqui eu travei uma referência, apontei eu quero para cá ou quero para cá. Apontei para esse lado de volta. Se eu clicasse, ele ficaria naquele ângulo determinado aqui. Daí pode ser digitando também. Se eu clicar, daí ele volta aqui para esse ângulo então. Se eu não quisesse pivotar pelo centro, vou pedir R8 Rotate para rotacionar de novo. Repara que esse centro eu posso pivotar também a partir dos vértices. Eu posso clicar e levar ali para aquele vértice. Agora, às vezes, fica difícil de eu fazer clica, segura e puxa para arrastar esse nozinho de centro de rotação. Às vezes, sem querer, raia tanta linha que fica difícil de enxergar e mover ali para o local que eu gostaria de estar movendo o centro de rotação. Então, neste caso, a gente pode ali no centro de rotação lá em cima, tem um botão local, que daí eu pegando esse botão local, cliquei nele, eu posso clicar agora para definir que vai ser bem aqui o local de pivotar essa rotação. Ou então eu posso pedir aqui o local e clicar ali no local do centro de rotação. Agora, se eu quisesse pegar aqui o local e sem querer querendo, cliquei lá fora no vazio, daí, oh meu Deus, eu não percebi, eu perdi aqui o centro da minha rotação. Se algum dia acontecer isso, tem o botão padrão que ele reseta por padrão para o centro da sua seleção. Cliquei aqui no padrão, ele voltou para o centro da minha seleção. Vou definir o local para esse ponto aqui de baixo, onde eu vou pivotar, e agora repara que eu posso rotacionar igual eu fiz anteriormente, ou então eu posso fazer com copiar. Se eu pegar e marcar aqui o copiar, eu posso clicar daqui de onde ele está, apontei que eu quero para este determinado lado, e daí eu posso digitar 90 graus e vou dar Enter, que daí eu já crio aqui uma rotação com cópia. A outra opção do rotacionar, que é o desunir, eu vou estar mostrando naquele banheiro ali da planta de piso do pavimento 1, que a gente já tem esse banheiro, que se eu pegar aqui e rotacionar ele sem copiar e sem desunir, e eu clicar aqui e rotacionar, ele rotaciona dessa forma. Se eu pegar rotacionar de novo, sem o desunir, sem copiar, eu clicar aqui e rotacionar, ele continua grudado. Se eu quisesse aqui tá desgrudando ele, desconectando, eu posso clicar aqui para desunir, igual a gente fez com o mover no vídeo passado, e se eu clicar aqui, dessa forma, de onde tá para onde ele vai ficar, dessa forma ele desconecta. É claro que se eu conectar ele de novo com a rotação, eu tô com ele selecionado, vou rotacionar. Se eu clicar deste elemento e rotacionar aqui para grudar de volta, ele volta a ficar unido aqui de volta então, e dessa forma ele ficaria grudado novamente. Aqui eu tô dando Ctrl Z e devolvi ele para alinhamento. Aliás, esse monte de parede aqui perdida, acho que eu vou até deletar, ficou estranho. Vou deixar aqui o banheiro somente aqui. Cliquei nas paredes e dei delete do teclado para deletar. Eu vou fechar essa vista, dei xizinho nela, que daí eu volto automaticamente para a vista que eu estava mexendo antes. Se eu tenho o xizinho da vista, eu fecho a vista, eu volto para a vista que eu estava editando antes. Neste meu caso, planta de forro do level 2. Antes de a gente voltar para essa vista para treinar o Trim Extend, eu vou comentar que a gente tem também a ferramenta Mirror de espelhar, só que dentro do Revit a gente tem dois espelhar, a gente tem dois botãozinhos de Mirror. Aqui eu vou preservar para a gente treinar o Trim Extend e eu vou estar entrando aqui na planta de forro do level 6.
Dei 2 cliques, entrei aqui na planta de forro do level 6, ela tá branca. E eu queria mais contraste para me forçar menos a minha vista. Então eu posso digitar SD de Shaded, sombreado, e na sequência eu posso relembrar do AL de alinhar, mesma coisa que pegar o alinhar aqui em cima, e clicando na referência, qualquer coisa se a referência não está acendendo, tecla Tab, acendeu a referência, clicou, travou a referência, gruda o alinhamento do forro em relação a essa parede dessa pele de vidro. Vou dar ESC, se eu quiser espelhar este elemento, cliquei nele e eu posso pedir MM de Mirror, de espelhar selecionando o eixo. E aqui eu vou clicar nesse eixo, ele já espelha ali com cópia, inclusive, fazer aqui de novo, porque o copiar estava marcado. Se eu desmarcar o copiar e fizer através deste eixo de simetria, esse eixo de espelhamento, daí sem o copiar marcado, cliquei, ele vai mover através desse eixo de espelhamento. Se eu tiver mais de um elemento, mesma coisa, se eu pegar e espelhar e copiar estiver marcado, ele vai aqui espelhar através desse eixo. Agora, de vez em quando, no entanto, não necessariamente eu quero clicar em um elemento existente para utilizar ele como eixo. Por exemplo, eu estou clicando nesses 2 elementos aqui no meio e eu queria então desenhar o eixo de espelhamento, desenhar o eixo de espelhar, de dar o mirror. E daí, neste caso, vou utilizar DM de Draw Mirror, que para o objeto selecionado eu consigo desenhar o eixo de espelhamento e mandar a cópia, se copiar estiver marcado, senão vai movendo. Então, se eu pegar aqui o mover, para esses 2 objetos selecionados, por exemplo, eu queria clicar aqui e fazer um eixo de espelhamento deste ponto em direção a este ponto. Esse ângulo quebrado de 160 graus ali e 32 de casas decimais. Daí eu cliquei, repara que parece que eu coloquei um espelhinho bem nessa região e ele mandou espelhado para o outro lado ali uma cópia, porque copiar estava marcado. Aqui, esse objeto, então, aí sendo espelhado. Se você estiver fazendo junto com o vídeo, se quiser pausar para tentar fazer mais espelhamentos nessa planta, pode. Mas aqui eu já vou voltar ali para aquela vista anterior. Portanto, vou dar xizinho nessa vista, vou fechar ela, que daí dessa forma eu volto para aquela lá que eu estava mexendo antes. Daí, nessa vista que eu estava mexendo antes, aqui tem um conjunto de ferramentas de trim e extend e de cortar, que aqui é mais fácil para quem nunca utilizou o AutoCAD, que é da mesma Autodesk, porque o trim ali dentro do AutoCAD, ele faz uma outra ferramenta, e aqui a gente vai parar para pensar e observar o porquê. Aqui, quando a gente faz aqui o TR de trim, a gente apara, estende para o canto. O objeto que a gente clicar, inclusive pelo lado que a gente selecionou, com aquele objeto que a gente clica na sequência, daí ele vai grudar com distância zero até aquele vértice, aquele canto. Por isso que aparar, estender para o canto. Se eu digito TR de trim, de aparar, estender para o canto, eu clico no elemento e clico naquele outro elemento e ele junta para o canto. Se eu clicar neste elemento e clicasse nesse elemento, inclusive desse lado e desse lado, repara que ele põe até um tracejadinho suave. É este com esse ou este com esse lado de cá? Vou dar um Ctrl Z. Ou este com esse lado de cá. Repara que ele elimina vice-versa do outro lado, e eu queria fazer uma situação de corredor. Aqui eu queria juntar este com o lado de lá, e queria juntar este com distância zero com o lado de cá. Eu vou dar um Ctrl Z. Se eu quisesse fazer uma ferramenta que corta, não seria TR de trim. TR de trim, ele fileta, ele chanfra com distância zero, unindo aquele elemento que eu cliquei para o canto, junto com aquele lá que eu clicar na sequência. Então, em vez de a gente fazer assim TR de trim, existe uma outra ferramenta, que é o SL de split, de dividir elemento. Ele parece uma barrinha azul sendo dividida em 2 tequinhos. Quando eu clico no dividir elemento ou digito SL de split, o meu cursor ele vira um bisturi. Onde eu clicar com esse bisturi, ele vai cortar. Por exemplo, eu cliquei aqui, cortei. Daí agora ele colocou uma divisão, tem o duto de um lado e duto do outro lado. Se eu clicar aqui, cortei. Daí agora eu tenho metade de duto aqui com relação àquele outro lado em relação onde eu cliquei. Repara que inclusive essa ferramenta é bastante interessante. Ela tem a possibilidade de excluir segmento interno. Quando você ativa o excluir segmento interno, agora clica no duto e nesse mesmo duto adiante. Repara que ele exclui o segmento interno a esses 2 cliques que você clicou. Se eu clicar aqui e clicar aqui adiante, ele exclui o segmento entre esses 2 cliques que eu realizei. Agora, se eu clicar aqui e clicar neste outro lugar, não tem um segmento interno esses 2 elementos. Aqui eu vou dar ESC. Vou pedir para reparar uma outra coisa. Quando eu cliquei, aonde eu cliquei com o bisturi, ele criou aqui um elemento. Vou dar até tab até ele acender, que daí eu consigo clicar nele. Cliquei nele agora.
Repara que no desenho, no ícone, ele parece uma tampa, mas eu consigo ler ali que é uma união, é um remendo. É o remendo que une o pedaço ali deste lado com um pedaço deste outro lado, e aqui no meio deles tem aqui um remendo, este daqui. Se eu clicar neste remendo, dei tab, tab, tab até acender ele, eu cliquei nele, com ele selecionado, se eu dar delete do teclado, delete, daí aqui ele fica com um pequeno gap, um pequeno espacinho. Tem versões do Revit que ele já funde de volta automaticamente. Aqui, se eu quisesse fundir de volta automaticamente esses dois dutos, inclusive, a gente pode utilizar TR de trim, de aparar e estender para o canto. Eu posso clicar nesse e nesse. Repara que daí ele sendo aqui unido de volta com TR de trim, que ele junta para o canto, mas ele junta no mesmo alinhamento também. Daí dessa forma ele volta a ser um duto inteiro, volta a ser um duto único. Agora, se eu quisesse dar TR de trim, aparar e estender para o canto, e vou clicar nesse e vou clicar nesse. Repara que tem espaço para ele juntar. Porém, o Revit fala que não tem espaço suficiente para colocar as conexões necessárias. É que quando a gente tem o remendo, e aqui quando a gente usou SL de dividir elemento ficou um remendo, ele pressupõe que você vai continuar adiante na mesma altura, no mesmo alinhamento. E aqui não está no mesmo alinhamento. Daí, por conta disso, eu vou cancelar, só tem a opção de cancelar aqui. Dei ESC, parei de tentar fazer trim e vou deletar esse elemento de união, que pressupunha que eu ia unir com outro duto ali adiante no mesmo alinhamento. Então eu selecionei ele, vou dar delete nessa união, nesse remendo, e agora se eu dou TR de trim, agora que eu já deletei, eu seleciono este, e ele já junta. E já põe aqui uma conexão. Isso que eu estou fazendo com o duto, novamente, só repetindo, eu estou fazendo com ele porque ele é grande e mais fácil de enxergar. Mas com qualquer outro elemento, também seriam automaticamente gerados as conexões. Se eu fizesse com tubulação, se eu fizesse com conduíte, se eu fizesse com bandejas de cabo e assim por diante, também seria feita o mesmo processo. Com parede ele faria, só não colocaria a conexão, porque parede não precisaria de conexão, mas elementos map sempre ele colocaria a curva, a transição e assim por diante, a união. Se eu pegar e juntar aqui e tentar clicar em um, cliquei no outro e tinha aquele remendo, mesma coisa. Aqui eu vou cancelar, eu vou aqui dar tab até selecionar ali o elemento, cliquei, vou dar delete e dessa forma, com ele aqui aberto, sem aquela união, eu posso agora dar TR de trim, de aparar, estender para o canto, e posso unir o elemento que eu cliquei junto com o elemento que eu cliquei. Se eu quisesse aqui juntar para o mesmo alinhamento de volta esse com esse, daí ele vai reclamar porque eu tenho as uniões. Eu vou cancelar, eu tenho que tirar essa sujeirinha de união, cliquei nele, vou dar delete, e aqui também pegar essa outra sujeirinha de união, vou dar delete, que agora sim, se eu der TR de trim, de aparar, estender para o canto, eu posso clicar no elemento, clicar no outro e ele se funde de volta e volta a ser um elemento inteiro. Agora, uma outra coisa, quando eu tenho aqui esse bisturi que eu cliquei e ele colocou a união, vou dar ESC e vou selecionar este elemento, e com ele selecionado, ao invés de ele ser de largura de 300, eu vou deixar aqui de 150. Repara que aquela união, ela se transforma numa transição de tamanho. Essa transição de tamanho, se eu quiser trocar o tipo dela, eu clico nela, eu percebo que ela é de 45 graus. Se eu quiser mudar, eu posso. Por exemplo, se eu deixasse aqui mais estreitinho, de 60 graus. Ou se eu deixasse ele bem mais longo aqui, de 15 graus. Então a gente pode sair trocando, inclusive as conexões. Aqui mesma coisa, essa curva. Cliquei nessa curva, tô com ela selecionada. Se ela fosse uma curva estreitinha, né, por exemplo, ou se ela fosse uma curva mais aberta, daí ela virou uma curva maior, mais extensa. E se ela fosse uma curva quadrada, daí eu tenho aqui uma retangular elbow do tipo standard, daí eu vou trocar por esse cotovelo 90 graus padrão, e ela vira uma curva quadrada. Então, a gente pode ter a curva quadrada, pode ter a curva menos curva, e a gente pode ter a curva mais curva, né, por exemplo. Então, a gente pode estar trocando, inclusive, as conexões, aquilo que eu selecionei, se desejar, dá para estar mudando. Outra coisa, esses elementos dá para perceber que ele tem maisinho. Se eu clicar no maisinho, ele se transforma num T. Cuidado que agora aqui está aberto, tá perdendo aqui o fluxo. Se eu cliquei aqui sem querer, menuzinho, fecha. Eu fecharia aqui essa curva. Daí parecia a curva quadrada, mas não. Se eu clicar nele e aqui eu clicar no T, né, para abrir, nesse maisinho, ele vira um T. Daí tanto que aqui, inclusive, eu tenho a opção de fechar.
ou então botão direito em cima desse nó e continuar a desenhar duto conectado, inclusive a partir daqui. Daí se eu clicar adiante, ele vai fazer uma conexãozinha aqui de duto, por exemplo. Aqui eu vou dar ESC, parei. Na sequência aqui, eu vou clicar nele, nesse duto, e vou clicar mais para baixo para espaçar. Tem uma outra ferramenta de estender, que seria essa daqui, que é parar estender elemento único. Daí seria a que a gente clicar numa referência, e na sequência a gente clicar naquele elemento que vai grudar para essa referência. Quando a gente faz isso, inclusive com sistemas map, ele acaba colocando o conector T automaticamente. E a ferramenta parece uma letra T deitada. Por isso que eu geralmente acabo atribuindo o comando TE para ele. Se você nunca atribuiu o comando para ele dessa forma, vou comentar que você pode entrar na lista de comandos, vou dar ESC, parei e encerrei. Daí eu posso digitar KS de Keyboard Shortcut, KS, que ele acessa aqui os atalhos de teclado. KS de Keyboard Shortcut, atalhos de teclado, ele lista todos os comandos e todos os atalhos e todos os caminhos em que ele fica localizado aqui na faixa de botõezinhos, a ribbon. Então, dessa forma, se eu quiser procurar por estender, daí eu comecei a digitar estender, extend na versão em inglês, tem aqui a parar estender elemento único, que aqui eu vou digitar aqui, cliquei nele, aqui embaixo, ao clicar ele vai me deixar pressionar novas teclas para ele, e eu vou digitar TE, não precisa segurar Shift e digitar, porque senão ele acha que Shift faz parte do comando, aqui é só TE, daí eu digitei TE e vou atribuir, porque daí toda vez que eu digitar TE, eu faço uma junção em T. Daí só porque fica perto no teclado, por exemplo, a parar estender múltiplos elementos, selecionei ele, e como o TW ele é utilizado para outra ferramenta, que a gente pode ver mais adiante, só por isso eu vou pular e vou fazer TQ. Quando for múltiplos elementos, digitei TQ, vou clicar aqui para atribuir. Agora, só uma observação. Cria comando somente para aquilo que ainda não tem comando e que, no entanto, você usa bastante, que daí fica um pouco mais ágil a sua modelagem. Mas não crie um comando repetido que já está atribuído para outra ferramenta. Como assim? Para parar de estender elementos únicos, vou fazer de propósito, se eu digitasse aqui TR de trim e clicasse aqui para atribuir para esse aparar estender elementos múltiplos, daí o Revit me avisa, o atalho TR está no momento atribuído para o comando aparar estender para o canto, exatamente este comando aqui. Ele me avisa que duplicações são permitidas, porém dessa forma você vai ter que usar seta do teclado para navegar através das coincidências de comando. Aqui, se você perceber isso, clica direto aqui no cancelar. Cancelar, ele cancelaria isso que a gente está tentando fazer sem querer. Se eu desse OK, ele entraria sem querer ali com o comando, e na hora que eu tentasse fazer o TR de trim, ele ficaria com o comando quebrado. Para evitar esse tipo de situação, então, naquele que eu coloquei sem querer, e na sequência, cliquei nele, vou remover, ele cairia fora aqui da lista de atalhos de teclado personalizados. Da mesma forma, eu pelo menos entro direto no 3D para estar checando a modelagem. Então, se eu pesquisasse aqui em cima, eu posso clicar até no xizinho para limpar. E daí volto a ter todos os comandos, que estão aqui dentro desse software que é o Revit. Eu posso pesquisar, no entanto, que é mais fácil digitar 3D. Digitei 3D, ele filtra para tudo que tem 3D no nome. Dentre eles, a vista 3D. Cliquei aqui na vista 3D. Aqui embaixo já está piscando aqui, pressionar novas teclas. Eu vou digitar 3D e vou clicar aqui no maisinho de atribuir. Da mesma forma, existem escritórios que fazem atalhos de tecla repetida. Se eu quisesse aqui digitar 33 e atribuir, eu entraria no 3D toda vez que eu digitasse 3D ou que eu digitasse 33. Agora, isso aqui foi mais para explicar que é possível, mas eu não queria. Foi um exemplo somente, eu queria remover ele. Selecionei ele, vou remover. Daí beleza, toda vez que eu digitar 3D, eu entro na vista 3D. Agora, fora isso também, eu vira e mexe uso a treninha para checar a medida. Essa treninha seria measure na versão em inglês, seria medir na versão em português. Então, comecei a pesquisar por medir, e aqui eu vou pegar e cliquei nessa medir entre duas referências, e vou digitar 2 vezes a letra D, porque DI faz dimension, a cota da linha preta, a vizinha dela, e 2 vezes a letra D vai fazer a treninha amarela. Vou atribuir, vou dar OK, eu posso até testar DD, será que ele vai daqui até cá? Se eu digitar 3D, entrei no 3D, vou dar xizinho e vou fechar essa vista. Voltei para essa. E se eu digitar TE, vou testar essa ferramenta. TE, clico na referência, vou fazer essa e vou esticar essa aqui. Ele já faz o T, por exemplo, e aqui também, se eu quisesse dessa aqui, referência, eu vou esticar essa.
Então, referência e estiquei esse duto. Tem uma outra ferramenta vizinha a parar estender um só elemento, que eu clico na referência e clico naquele que vai grudar para essa referência, o estender. Tem o vizinho dele, que é este daqui, que é o aparar estender múltiplos elementos, onde para somente uma referência que a gente clica primeiro, a gente consegue estar estendendo vários elementos na sequência, até mesmo com janelinha de seleção vindo da direita para a esquerda, seja de um lado ou do outro lado desse elemento de referência. Então, eu vou clicar aqui no aparar estender múltiplos elementos, que eu inclusive criei o comando tq, daí eu posso clicar nessa referência, e eu posso clicar um por um, né? Por exemplo, esse daqui, e depois aquele de lá, ou então eu posso clicar, segurar o clique e arrastar, peguei toda essa seleção, e ele já estica todos eles, criando T's. Daí, perfeito. É isso aí, ele já estende aqui e já põe o conector T. Fora isso, se eu quisesse dar ESC, encerrei, eu posso selecionar aquele T e, novamente, ele tem maisinho, eu posso até mesmo transformar ele em cruzeta. Cuidado que aqui está aberto, se fosse intencional desenhar, por exemplo, continuar um desenho aí, perfeito, senão eu pensaria em menuzinho, fechar esse T. Agora, com isso, como a gente vê que as conexões são criadas de forma automática, a dica seria que eu posso clicar no elemento, e se eu quiser, eu posso deletar as conexões, porque toda vez que eu precisar estar corrigindo o desenho, a conexão vai ser a primeira coisa que eu vou deletar sem nenhum apelo. Aqui também, eu vou deletar aqui a conexão e vou deletar, perfeito. Toda vez que a gente deleta as conexões, os elementos ficam soltos para serem trabalhados de forma independente. Daí, se eu quisesse estar consertando agora o desenho, a gente pode usar ferramentas de modificação. Ou seja, se eu quero mexer em separado, eu tenho que desconectar, ou seja, eu tenho que deletar a conexão. Deletei a conexão, os elementos estão soltos. Os elementos estando soltos, eles podem ser modificados. Aquilo que a gente deleta primeiro, toda vez que a gente for consertar o desenho, então são as conexões, a gente vai desconectar. Desconectando, a gente pode estar trabalhando com as ferramentas de modificação. Por exemplo, eu posso pedir o alinhar, pedir aqui o alinhar, vou clicar na referência e vou grudar. Pedir aqui TR de trim, aparar, estender para o canto, eu posso aparar este, com esse ele funde e volta a ser um só. Clico neste com este, ele volta a fazer aqui a curva. E se eu pegar e fazer este com esse, ele volta a fundir e ser um só. E se eu pedir aqui TE de aparar, estender elemento único, fazer um T, um extend, eu posso clicar nessa referência e esticar em T. Daí o TE faz T. Daí, dessa forma, então, a gente pode, sem nenhum apego, estar sempre deletando primeiro as conexões e consertar sempre com as ferramentas de modificar, porque elas já criam automaticamente para você as conexões. Agora, fora isso, se você quisesse deletar, treinar um pouquinho mais essas ferramentas de trimar, de estender múltiplo, de cortar, daí você pode pausar para tentar limpar e fazer aqui de novo. Senão eu pensaria na sequência, a gente já está treinando a ferramenta de array. O array, que na versão em português foi chamado de matriz, eu vou entrar aqui no planta de forro do level 4, dei 2 cliques e entrei aqui. Daí na sequência, esse forro tá torto, eu vou alinhar. Daí a gente pode pedir AL de align, pedir aqui o alinhar. Vou clicar primeiro nessa referência e vou clicar neste aqui para grudar para essa referência. Ele rotacionou alinhando, na sequência eu posso estar pedindo array. Array, tanto quanto acontece ali no AutoCAD, ele é um treino de atenção. Daí, repara que, inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer, mas repara que ele tinha uma fileirinha de cadeiras na frente, foi dado array, para realizar essas cópias múltiplas, essas 6 múltiplas fileirinhas, ali em direção para trás. Aí eu estava chamando a atenção que já havia uma linha na frente e foi replicado para trás, porque array dentro do Revit, como diferença em relação ao array do AutoCAD, ele acontece em apenas um sentido. Ele não faz linhas e colunas, ele só faz em um sentido, tanto no array que é linear quanto no array que é radial. Mas eu vou pedir para estar criando o array, e dessa forma, se eu clicar nessa primeira luminária lá em cima, eu posso estar pedindo AR de array ou clicar ali no botão matriz. Pedir então o array, pedir ali o matriz, dá vontade de sair clicando e fazendo, mas eu vejo as opções da ferramenta aqui em cima antes de sair fazendo na planta. Então, primeiro eu observo se ele está linear
ou tá radial. Daqui a pouco a gente faz radial, aqui eu vou fazer linear. Na sequência, agrupar associar, ele vai criar uma chavinha dinâmica, isso aqui é bom, eu vou deixar marcado. Número seria original mais cópia, quantos elementos no total. E mover para, eu quero aqui fazer cópias mantendo do primeiro até o segundo clique, uma distância que eu conheço, ou do primeiro até o último clique, e dessa forma distribuir de forma equidistante. Aqui, na verdade, seria você conhece a distância do primeiro até o segundo clique, ou você conhece a distância do primeiro até a última referência no final. Aqui eu vou comentar que eu conheço o segundo, né? Daqui até cá, até 1200, tem 1200 milímetros, 1,20 m. Então aqui eu conheço a distância do primeiro até o segundo clique. Restringir não marca não, porque ele, neste caso, como o prédio ele é em ângulo, eu não quero forçar a ortogonal. Se eu indicasse aqui o restringir, ele forçaria o ângulo ortogonal, o ângulo de 90 graus. Daí só por isso então eu estou deixando o restringir desmarcado. Agora eu vou clicar daqui, da onde começa o array, até aqui, onde ele vai. Repara que ele fez o original mais cópia no total 2 elementos. E se aumentar, colocar 3? E se eu colocar aqui 4? Se eu voltasse aqui para 2? E se eu colocasse aqui 10 e vou dar Enter? Ele faz 10 elementos. Se eu fizesse mais, colocasse 12 e desse Enter, ele fala que 12 vai cair aqui para fora. Neste caso eu vou cancelar, porque a luminária ali fora não faria sentido, eu vou cancelar. Daí aqui eu vou pensar em, inclusive, deixar aqui com 9 e vou dar Enter. Daí as luminárias já ficam aí no local correto. Outro jeito de fazer array seria de modo linear, só que como aqui a gente tem um forro que é retangular e esse prédio que ele é triangular, daí neste caso, nesse outro lado da fachada, se eu quisesse fazer a mesma coisa, no entanto, eu conheceria a distância do primeiro até o último clique ali. Daí, para realizar dessa forma, a gente só muda a condição ali no finalzinho do array. Eu posso dar Tab, peguei essa luminária, com ela selecionada vou digitar AR de array, vou ativar uma matriz, daí ele vai ser linear, agrupar, associar. Número de lembrança eu acho que é 9. Daí desconfio, se não, o agrupar e associar está marcado, a gente vai ter a chavinha dinâmica. Mover para, eu vou deixar aqui último, não vou marcar o restringir, vou clicar bem daqui de onde começa essa parede cortina, e vou clicar bem ali onde termina essa parede cortina, e repara que o original mais cópia no total 9 quantidades. Se não fosse, eu posso colocar 3 no total, se eu colocasse aqui 5 no total, 4 no total ou 9 e vou dar Enter. Repara que quando eu clico no vazio, a chavinha some. Quando eu clico em qualquer um desses elementos, a chavinha volta. Fora isso, eu queria fazer array em modo radial. Então, vou selecionar este elemento aqui e este daqui. Eu vou fazer o radial inclusive 2 vezes. Com esses dois selecionados, daí eu vou segurar o Ctrl do meu teclado pressionado, eu vou fazer clica, seguro clique, puxo, daí eu arrasto lá para cima. Daí mover, copiar são ferramentas irmãs. Eu estava pensando em mover, eu estava com o Ctrl pressionado, ele fez cópia. Vou soltar a minha mão do Ctrl, que daí agora eu consigo posicionar. Repara que eu dando setinha do teclado para cima, para baixo, esquerda, esquerda, direita, direita, eu vou dando toquinho na direção que eu clicar repetidas vezes naquela setinha. Então eu posso fazer clica, segura, puxa, eu posso dar toquinho, toquinho, eu vou mover ele para cá, vou agora selecionar este outro, tab, 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 acendeu, cliquei, e vou mover ele, por exemplo, para aquele outro vértice aqui em cima, já que a gente consegue dessa forma, inclusive, tá ajustando o posicionamento. Agora, fora isso, se eu quisesse fazer array, então, agora que eu já tenho como fazer em modo array radial 360 graus, e aqui, inclusive, treinar um comportamento em leque, agora, na sequência, eu vou clicar nesse spot, e com ele selecionado, vou pedir o array em modo radial. Pedindo array, se é radial, o primeiro passo a gente vai pedir o modo radial. Pedir o modo radial, repara que agora a gente tem muito mais ferramentas e dentre elas o de definir o local da rotação, porque por padrão ele vem pelo centro da seleção. Eu posso pedir o local, eu clico no local do centro da rotação para pivotar, por exemplo, pelo meio dessa luminária e dessa forma, radial está marcado, agrupar, associar está marcado. Número a princípio eu vou deixar 3 mesmo, mover para eu vou deixar aqui segundo, porque original mais cópia eu sei a distância do primeiro até o segundo, eu vou deixar aqui segundo. Daí eu vou estar clicando daqui da referência onde ele está. Eu posso apontar se eu quero aqui para cima ou quero aqui para baixo, horário e anti-horário. Por exemplo, eu queria para cá, em direção horária. E aqui eu vou digitar 20 graus e vou dar Enter. Daí repara que o original mais cópia no total aqui 3 quantidades. Podia pedir até mais, por exemplo 5. Podia pedir mais, por exemplo 9. Podia mexer aqui no raio, por exemplo 2,40.
ou voltar aqui para o em 20. E se eu quisesse também nessa quantidade, eu poderia colocar um número bem maior, por exemplo, 20, e eu vou dar Enter. Ele fala que 20 não pode. O número máximo de itens para essa matriz, para esse array, é de, por exemplo, 18, porque senão ele começaria a nascer elementos onde já tem. E o Revit é avesso a isso porque dá contagem duplicada ali no quantitativo depois. Então eu posso fechar, eu já fui informada do número maior que eu posso sair utilizando. Aqui eu vou colocar 18, vou dar Enter. Então a gente nem precisa fazer conta, dá para colocar um número absurdo, descobrir qual que é o valor e na sequência a gente já está ajustando ele aí. Vou clicar aqui no vazio. Se eu quisesse fazer o array aqui em cima em forma de leque, eu posso selecionar este elemento, posso estar pedindo AR de array, botando matriz de novo, daí na sequência o array está radial. Daí eu posso pegar e na sequência, se é modo radial, o centro importa bastante. Então vou aqui no local, vou definir o local bem aqui no meio dessa calotinha. Daí dessa forma eu vou estar tendo esse comportamento em leque. Agora eu estou no modo radial, defini o local do centro da rotação, agrupar associar faz a chavinha dinâmica, número eu achei que esse número por enquanto tá bom, daí mover para aqui eu conheço o último, a distância do primeiro clique até o último clique. É bem nessa faixa que eu vou querer estar mexendo e tá redistribuindo se necessário de forma equidistante entre a primeira e até a última referência. Então eu vou clicar daqui de onde esse elemento está, daí cliquei, e na sequência eu posso até abrir, eu posso clicar para definir a referência final, mas igualmente eu posso digitar e dar Enter, porque aqui, por exemplo, 110 ou 105, acho que eu vou querer 105 para esse lado, 105 e eu vou dar Enter. Ele fez aqui, se eu quisesse colocar 4 quantidades, se eu quisesse colocar 10 quantidades, daí se eu quisesse colocar 3 quantidades, acho que aqui eu vou querer 4 e Enter, daí dessa forma ele vai redistribuindo. Se eu quisesse aqui estar mexendo, ao invés desse valor, eu queria aqui, por exemplo, 1,20 e Enter, ou eu queria aqui um pouquinho mais, 1,40, 1,50 e assim por diante, a gente consegue estar mexendo no raio também. Vou clicar aqui no vazio, vou desselecionar. Tem só um último particular que quando a gente faz o array, ele faz a caixinha de chavinha dinâmica que aparece no modo radial e aqui no modo também linear aqui na frente na fachada, aqui em cima também. Quando a gente clica nela, ao invés de a gente estar pegando a luminária, a gente está selecionando o grupo. Esse grupo que raia essa chave associativa. E o que acontece é que se eu quisesse aqui nessa fachada, essa luminária aqui, eu tá trocando ela pelo outro tipo, daí eu tô com o grupo selecionado, daí tem gente que automaticamente, sem querer, deu 2 cliques, que é a mesma coisa que selecionar essa luminária e editar o grupo. Entrando na edição de grupo, o que eu mexesse aqui aconteceria em cadeia. Se eu pegasse essa célula aqui e na sequência mudasse ela e desse o concluir, parece que eu mudei aqui, mas se eu concluir, eu mudei em todos os lugares em cadeia. Se foi sem querer, eu vou dar Ctrl Z aqui, daí vou cancelar sim. Se eu quisesse mudar a célula e replicar, então, eu vou dar 2 cliques para mostrar. Eu poderia estar pegando aqui a luminária e tá aqui com ela selecionada, copiando aqui uma outra fileira. É uma outra possibilidade. Se eu dar check, ele replica esse comportamento de grupo. Agora, se eu quisesse especificamente somente este elemento aqui, clicar nele e desagrupar, desagrupando eu não vou ter mais aquele comportamento de réplica. Eu posso selecionar este elemento, somente ele, e tá mudando ele para essa outra tipologia, somente ele. Agora, uma vez que eu tenha soltado um do grupo, fosse o do meio, fosse os das pontas, repara que os outros demais ainda são grupos, mas não tem mais aquela chavinha dinâmica, aquela chave associativa de quantidades, porque quando a gente tira um desse grupo associativo, no máximo seria só se eu quisesse aqui, por exemplo, 2 cliques entrar nesse grupo associativo e clicar naquele elemento, deletar ele, para poder dar check verde e replicar esse comportamento da célula. Daí se fosse isso, ok. Se não, uma vez que a gente tenha usado o melhor do array, que é da chave associativa, eu aconselho tá desmanchando os grupos, já que eles não têm mais utilidade. Eu vou clicar aqui no vazio, desselecionei. Outro jeito de a gente trabalhar seria selecionar tudo e filtrar. Por exemplo, eu dei uma bela afastada e fiz aqui, cliquei a partir do vazio, clica, segura o clique, arrasta, selecionei aqui absolutamente tudo que eu podia de modelagem aqui nesta vista, e com isso eu percebi aqui em propriedades que eu peguei vários itens, muitos itens. Daí eu poderia também, vendo perto ali do relógio do Windows, aqui embaixo, também tem um funil de filtro seguido daquela mesma quantidade. Ainda que dependendo do zoom do seu monitor você não veja aqui embaixo, não se preocupe, tem funil de filtro lá em cima também. Se você clicar no funil de filtro, repara que você também tem aquela mesma exata quantidade que você selecionou, porém aqui ele está dividido por categoria.
Quando você der OK, aquilo que tiver ticado vai estar dentro da sua seleção. Se você desticar, ele cai fora da sua seleção. Do que, no entanto, ficar desticando um por um, repara que aqui do lado tem marcar nenhum. Dependendo da versão traduzida, está escrito verificar nenhum, check none na versão em inglês. Ele desmarca todo mundo. E se eu marcar todos, ele tica todos. Por conta disso, marca nenhum, verifica nenhum, check none e deixa somente o grupo de modelo ticado e somente com ele ticado dá o OK. Deu OK, repara que você fica com todos os grupos na sua seleção e já que a utilização deles já se encerrou, você pode muito bem lá em cima, o G de Ungroup, desagrupar. Desagrupo todos eles. E perfeito. Agora, caso você esteja fazendo junto, eu peço para que você salve então o seu projeto, pode clicar ali, pode usar o Ctrl S. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo como trazer uma imagem, colocar ela na escala, travar ela para ela não sair de lugar, se for uma imagem. Mas também a gente vai estar aprendendo como linkar outros tipos de elementos e também como a gente poderia estar trabalhando até mesmo com ferramentas de coordenação, quando a gente tem uma alteração de projeto para o próprio Revit avisar que nessa alteração, nessa revisão de projeto, houveram determinadas alterações. Isso aí a gente vai estar vendo numa próxima. Então, se você salvou, espero que você tenha curtido. Nos vemos na próxima, então.